Então, prosseguindo, nós vamos ver hoje essa parte introdutória. Ela é meio chatinha porque ela costuma ter muitos conceitos, tá? Você vai falar, professor, isso é um tédio. É um tédio. Mas banca, por exemplo, como o Sebrasp, cobra conceito. Ela vai dar conceitos corretos e às vezes ela inverte conceitos que é para ver se você cai na pegadinha da banca. Por isso, a parte conceitual é muito importante aqui. É muito importante. Eu considero assim bem relevante que você conheça a parte conceitual. Então, drogas, segundo o termo farmacológico, consiste em qualquer substância que, por meio do seu princípio ativo, altera o funcionamento normal do organismo. Então, ele altera aquilo que é normal, modificando o funcionamento do sistema nervoso. Então, segundo esse efeito farmacológico, as drogas se dividem em efeito quantitativo ou efeito qualitativo. Vejam que bacana, já um primeiro conceito, quantitativo ou qualitativo. O quantitativo está relacionado com a quantidade, se vai acelerar a função do sistema nervoso central, se vai retardar, se vai deprimir, se estimula ou se deprime. E o qualitativo é aquele que altera o funcionamento, trazendo, por exemplo, perturbação. Então são as drogas perturbadoras do sistema nervoso central. Então são os tais psicodislépticos. Dislépticos. São drogas que distorcem o funcionamento. Aí o cara tem visões, alucinações sonoras, auditivas, visuais, né? Normalmente, quando o camarada busca o uso dessas substâncias, por exemplo, peiote, entre outras, LSD, ele está buscando justamente modificar a atuação do cérebro, não aumentar ou reduzir, é modificar, trazer algo de diferente. E essas são as tais viagens que o camarada acaba tendo. Então, as depressoras, percebam o nome, ó, psicolépticos. Lépticos, eu estou separando, tá? Aqui, psicolépticos. Só que aqui tem o ana. E aqui, psicolépticos. Porque eu estou separando isso para mostrar para vocês que tudo é psico de cérebro, lépticos. Lépticos, psico. Lépticos, psico, que alteram. A ana estimulam. Então, estimulana, ana. Esse nome pode aparecer na prova. Psico, disléptico, lembra? Que distorcem, de distorção. E aqui, quando o cara deprime, então não vai ter nada aqui no meio deles. É psicoléptico e fim de papo. Então, essa classificação é importante, né? Esses nomes dos efeitos qualitativos e quantitativos são importantes. A droga em si. Agora há pouco falei que a origem de droga vem de folhas secas, né? E a folha seca vem do vegetal. E o vegetal é natural. Portanto, nós vamos ter 3 possibilidades de drogas, vamos dizer assim. Nós podemos ter a natural, que já tem na natureza. Por exemplo, a cocaína, a cafeína presente no café, a nicotina presente no tabaco. Nós podemos ter a sintética, que é aquela que é totalmente produzida em laboratório. Totalmente produzida em laboratório. Daí, meus jovens, você não usou nenhum material vegetal ou natural. Ela é produzida em laboratório. Segunda possibilidade. Então é o 8 e 80. Ou tem na natureza ou não tem. E quem está no meio? As semi-sintéticas. Semi, na ideia de metade. Mas não quer dizer que é metade foi sintetizada, metade da droga. Quer dizer o seguinte, que ela não é nem sintética totalmente, nem natural totalmente. Ela tem, a partir de uma estrutura básica presente em algum vegetal, por exemplo, na natureza, com modificações químicas,
trazendo uma mudança no perfil daquela estrutura. Por exemplo, para ser mais claro, nós temos a morfina presente no ópio. Então a morfina tem algumas características, principalmente quanto à sua absorção, quanto à sua distribuição. Mas ela não é tão boa para o consumo. A morfina, ela é injetável. Ela tem um tempo de duração, ela vai ser distribuída e vai ser metabolizada num período de tempo. Pensando nisso, os caras pensaram assim, sabendo disso, né? Os caras pensaram assim: olha, ela tem dificuldade de permear membranas. Por quê? Porque ela tem estruturas polarizadas, grupos OH. Vamos falar de química farmacêutica agora ou de química. Vamos pensar em solubilidade, em polaridade das substâncias. Por isso que, quando você vai fazer um cargo para perito criminal, tem lá muito de química. E tem, por exemplo, bastante coisa de farmácia. O cargo de perito farmacêutico é o mais difícil de todos. Porque você tem que saber toda a parte química, toda a parte farmacológica e toxicológica. É barra, é dose. E aí, meus caros, eles pensaram assim: sabemos que a morfina tem uma certa polaridade. Por essa polaridade, ela não permeia membranas com facilidade. Então, para que ela haja melhor, ela deveria ser menos polar, para que ela permeie mais facilmente as membranas celulares. Então nós vamos fazer o seguinte. Deixa eu colocar aqui para vocês, ó. Em vez da gente ter grupamento OH, que é polar, na morfina nós temos 2 hidroxilas, tá? Depois você pode até ver isso com mais detalhes. Nós vamos ver isso com mais detalhes. O que eles pensaram? Vamos acetilar isso aqui. O que é acetilar? É reagir com uma carboxila. No caso, com ácido acético. Por isso, a acetilação vem de ácido acético, que é o vinagre. Aqui vai ocorrer uma reação química entre essas 2 hidroxilas e vai formar esse grupamento aqui, ó. Esse grupamento, na química orgânica, é a função éster. Então, houve aqui uma reação entre, vamos dizer assim, ó, uma hidroxila de um álcool com um ácido. Álcool e ácido dá como função éster. Portanto, foi feita uma esterificação. Esta esterificação muda muito a polaridade da morfina. Só que a morfina foi modificada, então ela não se chama mais morfina. Sabe como ela se chama? Heroína. De onde vem essa palavra heroína? Vem do ato heróico. Um ato de heróico é quando, por exemplo, um exército com poucas pessoas derrota um exército bem maior. Foram heróis. Aqui significa a quantidade. A heroína, uma quantidade muito menor de heroína, vai ter um efeito muito maior que da morfina. E aí tem um detalhe. Eu acabei de falar que ocorreu uma acetilação. Uma acetilação por uma reação chamada esterificação. Formou um éster. Se essa reação foi feita, ela pode ser rompida. Então, no metabolismo da morfina virando heroína, acetilou. Nos processos de metabolismo, desacetila. E ao desacetilar, temos 2 hidroxilas que foram acetiladas. Desacetila 1 e depois tem acetilmorfina e desacetila outra, que dá morfina. Então o tempo de ação é muito maior. Por quê? Porque a heroína, que tem diacetil, 2 grupos acetilados, ela é muito potente. Aí quando ela é metabolizada, ela passa a ter uma estrutura apenas acetilada. Também é um metabólito bastante potente. E esse metabólito com uma carboxila acetila só, é descarboxilada. Né? Ela é esterificada, quebrada, hidrolisada. Aí a gente volta a ter a morfina. Então olha que coisa interessante. A morfina, que já é potente, tem 2 hidroxilas.
acetilas 2-hidroxilas, ela é permeável à membrana. Então ela pode ser absorvida e passar para o cérebro muito mais rapidamente. Quando você quebra um acetil, um grupo éster, uma acetilação, esse intermediário também é bastante potente e fica mais um tempo agindo. Aí você tem, vamos dizer assim, heroína e esse metabólito estão agindo. Eles vão sendo degradados. Quando degrada, volta para a morfina, que também tem uma boa potência, tem um tempo de ação. E aí a morfina vai ser metabolizada. Só que tem um detalhe. Normalmente, quando se faz isso, fica um cheiro de vinagre. Aí os cães farejadores em aeroportos, não só em aeroportos, mas principalmente em aeroportos, quando você quer fazer o tráfego internacional, os cães conseguem sentir esse cheiro, porque o olfato deles, né, é muito mais aguçado do que o nosso. Daí, meus caros, olha que coisa bacana, mexendo com farmacologia, com toxicologia, com química. Então, as drogas naturais são produzidas através de planta. Olha aí, ó, cannabis sativa. A maconha é feita da cannabis. E o ópio que eu mencionei, a partir de flores da papoula. As drogas sintéticas são produzidas de forma artificial em laboratório. Não temos natureza. E isso é importante, ó. Grande parte dos fármacos lícitos e ilícitos. Professor, quem seria? Anfetamina, LSD, MDMA e anabolizantes. E as semissintéticas são produzidas a partir de alterações químicas de drogas naturais, como eu disse para vocês, heroína ou cocaína. Tcharam! Já vimos uma boa parte. Então vamos fazer aqui um resuminho. Eu trouxe esses slides para você saber que a droga não surgiu agora. O uso vem desde a antiguidade. Então eu vou dar uma cachapada aqui, tá? Vou colocar a imagem, a gente vai comentar só aquilo que é interessante, porque dificilmente o histórico cai em provas, mas para fechar uma ideia eu acho interessante. Então, uso de drogas ao longo da história. Nós tivemos a cocaína, nós tivemos a heroína e o ópio sendo muito utilizados. Existe um filme que fala sobre a vida de Freud e que ele era um viciado em em cocaína. Mas nós já tivemos na Europa, em certos períodos um pouco mais antigos, aí, alguns 200 anos atrás, eu chutaria, não sei de cabeça agora direitinho essa fase, um consumo de ópio. As pessoas iam para os grandes bares, né? Na França tem um nome lá, caramba, como chama aqueles barzinhos franceses? Não são bistrôs, né? Mas como se fosse bistrôs, os pubs da Inglaterra, para consumir ópio. Os caras se injetavam. Depois isso aconteceu com a cocaína. E acontece agora, por exemplo, o uso muito grande de drogas sintéticas. MDMA, né? As drogas que nós vamos ver, o êxtase, as anfetaminas e outros que existem por aí que vocês não têm nem noção de como essas drogas são sintetizadas e são consumidas. A maconha, o crack são, digamos assim, as drogas mais baratas, né? E, portanto, mais frequentes nas apreensões. Cocaína, já para quem tem um pouco mais de grana. Cara, vocês não têm noção os tipos de cocaína que eu pegava nas minhas análises. Algumas que praticamente a cocaína era impureza. Aí você tinha lá raspa de vidro, tinha talco, tinha pó royal. Eu vou trazer algumas fotos para vocês de apreensões que eu ou participei, fui até o local, ou que eu recebi como perito na toxicologia. Tem de tudo ali, né? Vocês vão ver que não é brinquedo não, meu. A coisa é punk mesmo. Então vejamos aqui na pré-história. Além da carne, o homem primitivo se alimentava de algumas plantas, como a Amanita muscaria, que saciavam a fome, mas consequentemente causavam alterações na consciência, de consciência.
Então as tribos passaram a utilizá-las em rituais, pois achavam que permitiam maior conexão com os deuses. Olha lá as alucinações. Então esse cara aqui, ó, é um alucinógeno, é um perturbador, né? Ele está com os deuses, ele tem visões, ele tem sons. Isso tudo é o que o cara quer. Então o homem descobriu que o princípio ativo era o ácido ibotênico e o muscimol. E eles eram eliminados pela urina. E olha o que as pessoas fizeram. Como forma de prolongar os efeitos da planta, foi fazendo chá com a própria urina. Professor, quer dizer então que existem substâncias que são eliminadas da urina da mesma forma que entraram? Eles não são metabolizados, mas eles são excretados. São excretados pela urina? O cara vai lá e toma a própria urina. Ele pode até fazer um tratamento com urina. Era comum, tempos atrás, de se produzir hormônios a partir de urina de mulher grávida. Como assim? A mulher grávida tem lá uma mudança hormonal quando da gravidez e as pessoas podiam extrair hormônios dali. Vocês já perceberam quem que é essa criancinha aqui, né? Os cogumelos. Os cogumelos. Portanto, meus jovens, fazendo o chá da própria urina. No Egito Antigo, segundo o papiro de Ebers, 1550 antes de Jesus, né? Antes de Cristo. Ele é um dos documentos medicinais mais antigos do mundo. Ele prova que os egípcios tinham conhecimento complexo sobre a utilização dos psicofármacos, usando para fins medicinais ou rituais. Muito comum, né? Populações mais antigas e tribais temos os rituais. Como nós temos, por exemplo, o Santo Daime, aqui no Brasil. Então, naquela época, usava o alho para hemorroidas e mel para problema respiratório. E ópio, cara, olha aqui, ópio para acalmar bebês. Então você já sabe que se é para acalmar, o ópio é um depressor. Esse papiro de Ebers está na Universidade de Leipzig, na Suíça. Então do Egito nós vamos para a Grécia. Eles realizavam cultos secretos, rituais. As deusas Deméter e Perséfone, conhecidas como mistérios de Eleusis. Nesses cultos eles faziam a cravagem, usavam a clavíceps purpúrea, que é um fungo, que quando ingerido, efeitos alucinógenos. As drogas tinham também fins recreativos, como os cultos ao deus grego Dionísio. Nesses cultos, a pessoa costumava beber bastante, porque a embriaguez as libertava da razão e da vida regrada. Então vejam, isso aqui nós estamos falando da Grécia Antiga, bebida alcoólica. Hoje, tem muita gente que usa bebida alcoólica meio que para perder a timidez, né, para fugir um pouco da realidade, para se pré-embriagar e depois cometer um crime. Então vejam que o consumo de álcool é muito antigo. A gente tinha o deus do vinho, deus Baco, né? E aqui o Dionísio, que é o deus da cachaça. Então, Dionísio, o Baco para os romanos, era conhecido como deus do vinho e da loucura. Então, seu arquétipo representa a intensidade emocional capaz de dissolver as barreiras do ego. Daí, a pessoa perde um pouco o seu freio, seu ego fica exacerbado, ele é o fudido, ele é não sei o quê. Entra a parte de uso do álcool, a parte da violência. Quando o cara fica excitado. Inicialmente tem uma excitação, mas o álcool é um depressor. Ele tem uma fase que quebra essa barreira, o cara fica mais ativo, mas depois, né, fase do leão, e depois ele vira um gatinho. Cristianismo. Surgiu aí o julgamento moral ao uso das drogas. Então, os gregos viam as drogas como um meio de se comunicar com seus deuses. O cristianismo considerava o uso das drogas como uma forma de pecado, um estigma do mal. Se a igreja vê isso como um estigma do mal, nós vamos começar a ter certas tomadas de postura que condenam o uso de algumas substâncias pelo cristianismo. Então, no início do século IV, com o surgimento dos imperadores cristãos, surgiram as primeiras leis antidrogas, como forma de combater o uso de drogas por religiões rivais e também os cultos secretos. Grandes navegações.
começou a navegar, começa a ir para diferentes países, né, do mundo, diversas regiões do mundo, e as pessoas começam a entrar em contato com outras drogas. Então, apesar do cristianismo colocar essa moralidade, muitos viram o valor comercial das drogas, tanto na venda quanto na exploração. Nós tivemos uma guerra muito grande entre China e Inglaterra pela produção de papoula, produção, portanto, do ópio. A guerra foi muito grande. Inclusive, os chineses queimaram plantações de papoula e tiveram depois que indenizar a Inglaterra, porque eles eram comandados pela Inglaterra, né? Então, graças às grandes navegações, o tabaco, a folha de coca e o ópio foram transportados nos porões dos navios, vindos da Índia, da Ásia, da África, para os demais países europeus e resto do mundo. Drogas do século XIX. Então, no século XIX, o uso das drogas se espalhou e sua obtenção e uso eram generalizados, pois não se tinha muito noção do risco. Como nós fomos avançando na química no final dele, no século XIX, drogas como heroína, cocaína e morfina foram sintetizadas e receitadas como remédios. Olha isso aqui, cara, nós tínhamos elixir de heroína. Então você tomava heroína como um medicamento. A Coca-Cola continha cocaína, por isso chama Coca-Cola, a base de coca. Hoje não mais, né? Hoje não, né? Muitos anos pra cá. Imagina você dar ópio para um bebezinho ficar tranquilão, né? E aí a coisa começa a tomar outro rumo, outra medida. Quando começamos a ter a evolução dos processos químicos, dos processos sintéticos, começa a ter uma explosão de novas substâncias. A gente chega, por exemplo, ao êxtase, às anfetaminas, ao LSD, entre outros. Eu já vi cara que, só voltando um pouquinho, cara que fazia chá das fitas cassete. Vocês talvez não sejam da época da fita cassete, porque ali tinha cromo, né, cátions cromo, e aí ele fazia um chá e bebia aquilo ali e ficava doidaço. Não sei se era só o cromo que causava isso. Tem um rapaz aí no grupo, que eu não vou falar, que até isqueiro, né, o camarada enfiava aí em orifícios posteriores, quando estava doidão. Então, com o início do século XX, veio a era da regulamentação do uso da droga, então já começa a ter uma regulação do uso das drogas, com a criação do FDA, que é um órgão americano, uma agência de alimentos e medicamentos. Food and Drug Agency, né? Administration. Em 1914, os Estados Unidos proibiram o ópio e a cocaína. Em 1920, lei seca. O álcool também foi proibido, sendo liberado somente 13 anos depois. Ei, filme de gangster, de máfias, os caras faziam tráfico de bebida alcoólica nos Estados Unidos. Depois voltou a liberar novamente o uso do álcool. As demais drogas sofreram repressão como meio de proteger as pessoas dos efeitos e do acesso não regulamentado. Então, no Brasil, importante você saber isso aqui. Considera-se droga ilícita todas as substâncias listadas na portaria número 344 de 1998 do Ministério da Saúde. Olha, não sei se vocês estão acompanhando, tem um caso de um jogador de futebol do Brasil que ele foi jogar no time da Ucrânia, ou na Rússia, né, alguma coisa assim. E ele levou empregados que ele tinha aqui. Uma ia ser caseira e o outro ia ser o motorista particular desse jogador de futebol. Numa dessas indas e vindas, segundo a história, né, que eu li até recentemente, eu vi isso no Globo Esporte, no Esporte Espetacular, e vi recentemente também, uma dessas indas e vindas, o sogro desse jogador de futebol pediu para que trouxesse um medicamento, que é a base, se não me engano, de codeína, que é um derivado do ópio. E o que acontece? Na Rússia, ele é droga ilícita, e o cara vai preso. E o que acabou acontecendo? Aqui, ele é liberado para venda para a Anvisa.
Ele é um medicamento. E o cara pega esse medicamento que ele faz uso aqui e vai para a Rússia. Chega lá, a legislação do país é outra. Lá é droga ilícita. É tráfico internacional de droga. Sabe o que fizeram com o motorista? Preso. Chegou, já foi pego no aeroporto, está preso até hoje. E ó, está mais de 1 ano preso. E o cara está lá, tentando se livrar dessas amarras, né? E ele ainda vai ser julgado, segundo vi dias atrás. Hein? Então a classificação de Chalot, de 1971. As drogas imprimem um funcionamento mais rápido, são os estimulantes. Lembra da Ana? A Ana, aquela ajeitadona que te estimula, né? Reprimindo, levando a um funcionamento mais lento, portanto deprimindo, e confundindo o funcionamento sem acelerar ou reduzir. Veja, ele não acelera nem reduz, ele perturba. Esse é o disléptico, ele distorce a visão, né, o funcionamento do sistema nervoso central. Como eu disse das classes, já falei isso para vocês, eu vou colocar um slide aqui. Esse slide é muito bacana você dar um print. Por quê? Vira e mexe, se tem dúvida, você vem em consulta. Então dê uma olhadinha nessa classificação pelos efeitos aparentes. Os depressores. Álcool, tem gente que acha que é estimulante, não é. Barbitúrico, benzodiazepínico, inalantes, opiáceos, opioides. Então eles fazem com que o cérebro funcione mais lentamente, reduz a atividade motora, reduz a ansiedade, reduz a vigília, reduz a concentração, reduz a capacidade de memorização e a capacidade intelectual. Cara, é por isso que você não pode consumir álcool e depois dirigir. Ah, professor, mas tem um limite de consumo de álcool que não chega a essa, vamos dizer assim, essa síndrome, né, da alcoolemia, da embriaguez. A alcoolemia é uma dosagem, né? Não vamos confundir as coisas. Então a embriaguez é uma síndrome de sinais, é uma síndrome de modificações. Professor, se eu tomar só uma latinha de cerveja, eu estou bom para dirigir? Eu, por exemplo, se eu tomar uma latinha de cerveja ou 2, eu dirijo numa boa. Eu não me sinto lesado, não me sinto prejudicado. Talvez eu não perceba isso. Mas uma mulher, às vezes franzina. Por que eu falo uma mulher? Porque a mulher é mais sensível ao álcool. De uma maneira geral, né? Hoje tem mulher que bebe mais do que homem. Mas pessoas diferentes, digamos assim, podem ter, com a mesma dosagem de bebida, com o mesmo tipo de bebida, respostas mais pronunciadas ou não. O que acontece é que muitos acidentes, e eu pego muito isso, principalmente de sábado e domingo, muitos acidentes que têm vítimas fatais, 70% no mínimo, tem envolvimento de álcool com um dos condutores, com pelo menos um dos condutores. Aí é cara que entra numa via preferencial, numa rodovia, como Anhanguera, como Bandeirantes aqui no estado de São Paulo, que são vias expressas, né? 3 faixas, 4 faixas, às vezes velocidade de 120 por hora, o cara entra na contramão e bate de frente. E aí normalmente morre todo mundo. Eles atropelam motociclistas por trás, não enxergam. Por quê? Alteram a capacidade intelectual, interfere no reflexo. O reflexo do cara fica mais lento, o cara está mais lesadão. Drogas estimulantes, boa parte aí tentando aumentar a vigília, ou drogas de abuso. Anfetamina, cocaína. Ó, tabaco é lícito. Cocaína e anfetamina? Não. Por outro lado, aceleram a atividade de determinados sistemas neuronais, trazendo como consequência um estado de alerta exagerado. Aí o cara fica tão alerta que ele tem dificuldade em dormir e acelera os processos psíquicos. Ele fica ligadaço, né? Aceleradão. Ele está estimulado. A cafeína não apareceu aqui, mas a cafeína também faz parte aí. É uma trimetilxantina, né? Na classe das xantinas. E aquelas que perturbam? Eita, aqui tem alguém para chamar de seu, hein? Maconha. Ó, muita gente colocava como estimulante. Já vi gente falar que é estimulante. Uns falam assim, não, o cara fica lesadão, então ele é depressor. Não, ela é perturbadora. Alucinógenos, LSD, êxtase e anticolinérgicos.
eles produzem uma série de distorções qualitativas do funcionamento do cérebro, delírio, alucinação, alteração na parte sensorial e na sua percepção. Por isso são chamados de alucinógenos, porque alucinam. Então, uma terceira denominação para esse tipo de droga é psicotomiméticos, devido ao fato de serem conhecidos como psicoses, doenças mentais em que nós temos fenômenos que ocorrem de modo espontâneo. Algumas doenças mentais ocorrem espontaneamente, orgânica, e não por influência do uso de alguma droga. Beleza? Feito esse primeiro apanhado, existem várias outras coisas como tolerância, síndrome de abstinência, nós vamos discutir isso ainda. Mecanismo de ação, nós vamos ver. Os efeitos no organismo, vamos ver tudo isso. Só que nós vamos ver isso no próximo bloco. E aí, meus jovens, eu espero que não esteja mais travando.